Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, começando por aqui essa terça-feira de jogo. Hoje tem jogo do Glorioso, isso mesmo, Fogão em campo contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia, e só a vitória interessa para o Fogão, claro, para a gente terminar em primeiro lugar do grupo. O que o primeiro lugar do grupo vai trazer para o Botafogo, né? O direito de, já nas oitavas, disputar a segunda partida decisiva no Newton Santos, tá? Então, essa é uma das vantagens. Claro que o Botafogo pode, inclusive, levar essa vantagem para as outras fases, mas isso aí tem tempo para a gente pensar, né? Da Liberta. Então, seria importante, claro. O mais importante, é um consenso, o próprio Arthur Jorge já falou disso, era a classificação. Então, a gente vai ver tanto um Botafogo como um Júnior Barranquilla tranquilos, classificados, né? Jogo de classificados, mas tem um gostinho aí, um pequeno gostinho de revanche, né? Já que a gente lembra que o Botafogo foi atropelado pelo Júnior Barranquilla, especialmente no primeiro tempo, né, da nossa estreia, lá atrás, né? Vocês lembram, ainda era o Fábio Matias, o técnico, né? Que, aliás, estava terminando um ciclo à frente do Botafogo como treinador, né? Foi a única derrota dele. E o Arthur Jorge tinha acabado de chegar no Brasil, no Rio de Janeiro, foi direto para o Newton Santos, e o Botafogo sofreu muito com os contra-ataques, né? Continua sendo a arma principal da equipe do Júnior Barranquilla, tá? Os contra-ataques rapidíssimos, né? Tem o Enamorado, tem o Chara, ou Xará, tem o Cantígio, né? Tem um bom time, um bom goleiro Meli também. Então a equipe do Júnior Barranquilla tem que ser respeitada, e o Botafogo ficou com aquele gostinho assim de, poxa, né? Quem sabe a revanche acontece hoje à noite, 19 horas, transmissão do Star Plus e ESPN 4, tá? Vão ser os canais que vão estar transmitindo o jogo desde Barranquilla. Gente, o estádio Meléndez, lá de Barranquilla, é o mesmo estádio que o Brasil enfrentou a Colômbia nas eliminatórias, acho que foi em novembro, né, que perdemos 2-1 para a Colômbia. E, enfim, quem sabe o Botafogo consegue hoje trazer um bom resultado de lá, né, que no caso é a vitória, só a vitória interessa. O Júnior Barranquilla jogará pelo empate, aliás, o empate foi o resultado, né, nos dois jogos anteriores do Júnior, né, no grupo, contra a LDU e o Universitário, empatou os dois jogos por 1-1, né, coincidentemente. Então, o Júnior Barranquilla com 2 empates em casa, e ele joga novamente, né, mais um empate, seja por 1-1 ou qualquer outro resultado, vai garantir o primeiro lugar para os colombianos. Eu acredito que novamente a equipe colombiana jogará, não vai se jogar o ataque, né, não precisa do resultado, então vai esperar um pouco o Botafogo para tentar matar, né, a partida no contra-ataque. A gente sabe que eles exploraram muito ali o lado do Hugo, né, no jogo do Newton Santos, né? Então o Botafogo, claro que agora com o Arthur Jorge, apesar de todos os desfalques, o Botafogo muito mais consciente. É isso que eu espero na partida de logo mais, né? Qual que vai ser o time do Botafogo, né? O Botafogo muito desfalcado, sem Savarino, sem Danilo Barbosa, jogadores pendurados, tá? O Gatito, que está no banco, o Tiquinho Soares, que está voltando, né? E tem um terceiro pendurado também, que daqui a pouco eu lembro. Acho que é o Lucas Alter, se não me engano. Então, também cuidado, né, para esses jogadores. Eu acredito que o Botafogo que vai a campo, basicamente vai ser com Júnior Santos, com Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos na frente, né? Acho que a grande dúvida é por aí. E, claro, tem uma possibilidade também de Tietê ou Oscar Romero. Eu acredito mais no Oscar Romero entrando no segundo tempo, né? Acredito que o Arthur Jorge vai manter o meio de campo, que agora entra o Gregory no lugar do Danilo, né, com o Marlon e o Tietê, para dar um pouco mais de segurança ali, né, no meio do Botafogo, já que a gente também continua sem o Eduardo, outro desfalque alvinegro, né? E a defesa mesma, Damian Soares, Alter, Bastos e Hugo, além do goleiro John, né? Acredito que esse deva ser o Botafogo de logo mais, começando justamente com Luiz Henrique, Tiquinho e Júnior Santos ali pela esquerda, né? Acredito nisso, vamos ver.
Galera, vamos falar um pouquinho da CBF. A CBF teve aquela reunião com os clubes ontem, né? Os clubes saíram da reunião dizendo que as propostas foram muito boas, que na verdade era como arrumar o Campeonato Brasileiro com toda essa situação lá do Sul, né? Então ficou decidido basicamente duas coisas: utilizar as datas FIFA, tá, para fazer os jogos em atraso, principalmente, e também considerar a possibilidade, né, real de inversão dos mandos de campo de Grêmio, Inter e Juventude, especialmente a dupla Grenal, né, que estão com seus estádios, né, Beira-Rio e Arena do Grêmio, ainda sofrendo com inundações, né? O Beira-Rio, por exemplo, tem uma perspectiva de, na melhor das hipóteses, voltar a ser liberado em 60 dias ainda, 2 meses, e na pior das hipóteses, 120 dias é muita coisa. Então há essa tendência de que as equipes façam jogos, invertam, né, o mando de campo, perdão, e no segundo turno joguem aí sim, né, com os seus estádios já liberados, joguem lá em Porto Alegre, né? Então surgiu também a hipótese de fazer 2 jogos em campo neutro, mas eu acho essa possibilidade mais difícil de acontecer. Então está mantida, tá, a data de 8 de dezembro para terminar o Brasileirão, com essa recuperação aí de jogos nas datas FIFA. Obviamente, quem tiver jogador convocado, seja para o Brasil ou para outra seleção, vai jogar desfalcado, não tem jeito, beleza? Galera, vamos falar também da Leila Pereira, que esteve nessa reunião, né? E foi perguntada sobre o processo que o John Textor agora move contra ela, lá em São Paulo, por injúria, difamação, né? A Leila que cansou, né, de ir a programas de televisão, dar entrevistas, chamar o Textor de um monte de coisa, de bobão, de falastrão, de um monte de coisa. E aí agora ela baixou o tom, né? Ela disse que ainda não recebeu nada do processo, só ficou sabendo pela imprensa, mas que ela disse que só quer paz, ou seja, já acusou o golpe, né? Não dá para você ficar falando um monte de coisa, né? Usar os microfones aí da imprensa para acusar, e, enfim, é exatamente isso, né? Então o Textor fez o que tinha que ser feito. Alto lá, né? Podemos estar adversários, em lados opostos, né, em situações aí importantes, como da CPI, da manipulação de resultados, mas tem que ter um mínimo de respeito. Eu nunca vi o Textor, por exemplo, desrespeitando a Leila, né, nem chamando ela de bobona, né, de falastrona, nem coisas do tipo, né? Então, já dá para ver que ela já baixou o tom, né? É assim que as coisas funcionam, né? Infelizmente, tem gente que precisa ali sentir ali a pressão para agir de uma forma mais coerente, né, com o cargo, né? Presidente do Palmeiras, né, precisa realmente ter um comportamento digno, né, do cargo. Exatamente isso. Galera, então vamos lá. Mais um jogo que o Arthur Jorge vai ter, né, que tirar coelhos da cartola, né? Devido aí os inúmeros desfalques que eu acabei de falar, né? Savarino ficou no Rio, o Danilo também, né, nem viajou. A gente só tem o Hugo ali como lateral esquerdo mesmo, né, relacionado. Então, mais uma vez, a gente tem aí o Botafogo tendo que improvisar, mas o Arthur Jorge tem se saído muito bem, né, nesse primeiro recorte aí. O trabalho dele realmente é absolutamente acima, acho que do esperado de qualquer torcedor alvinegro, né? E vai pegar um Júnior Barranquilla que tem um aproveitamento aí beirando os 70% em casa esse ano, tá? Nos últimos 11 jogos, o Júnior só perdeu uma partida, né? Uma equipe que vem num bom momento. Essa partida que ele perdeu, por acaso, foi em casa, foi em Barranquilla, né? Enfim, eu acredito que o Botafogo, se fizer um jogo consciente, um jogo com cuidados defensivos, justamente para não cair nessa arapuca que a gente caiu na nossa estreia da Libertadores, do contra-ataque mortal, né, do Júnior Barranquilla, eu acho que o Botafogo tem condições sim de sair com os 3 pontos, e aí seria realmente uma história mais fantástica ainda, né? O Botafogo que saiu de 2 derrotas no grupo, acabar em primeiro lugar. Se fosse pelo critério de vitórias, né, a gente já seria o líder, né,
com 3 vitórias, o Júnior tem apenas 2, né? Mas a Conmebol Libertadores, a gente sabe, o critério é o saldo de gols, e o Botafogo está pagando justamente pelo saldo contra o próprio Júnior Barranquilla, né? Quando perdemos por 3-1. Então é isso, pessoal. 19 horas, um jogo que é importante. Tomara que a gente consiga, né, fechar brilhantemente esse grupo D em primeiro lugar, né? Estou otimista quanto a isso, mas também, se a vitória não vier, o Botafogo empatar, né, ou perder a partida, acho que não deve alterar aí a nossa programação, a nossa motivação, né, em relação ao restante do ano, já que o grande objetivo realmente já foi alcançado, que era nos classificarmos, né? Lembrando que no sábado, 9 da noite, vai ter jogo lá na Arena Corinthians, né? Aí de volta pelo Brasileirão, e depois desse jogo de sábado entra a data FIFA agora de junho, né? E vai ter uma nova pausa aí para o Botafogo recuperar bem os seus jogadores. Tem Marçal voltando, Eduardo na mesma situação, Rafael também vai demorar um pouquinho mais, mas também numa fase final, o Pablo também em transição final também, Jefinho, enfim, vários jogadores aí que estão, de certa forma, fazendo falta para, né? Mas acho que o Botafogo hoje fará um jogo de uma forma um pouco mais tranquila, justamente por tudo que eu falei aqui do Botafogo já estar classificado, né? Mas querer, né? Isso é uma ambição, né? Arthur Jorge falou bem disso, né? Que o Botafogo tirou a pressão, mas continua com a ambição, que é ser o primeiro lugar do grupo. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreva. Já atingimos aí 8.000 inscritos da família Canal Botafogo Digital. Grande jogo para todos nós, e amanhã eu estou de volta, tomara, aqui para comentar o nosso primeiro lugar do grupo. Valeu, abraço, tamo junto!